Quando se fala nas maiores seleções da história do futebol, quase sempre os títulos são usados como principal argumento. Mas existe uma equipe que conquistou algo diferente: a admiração de gerações inteiras. A seleção brasileira de 1982 encantou o mundo com um futebol ofensivo, criativo e envolvente, reunindo jogadores extraordinários que marcaram época em seus clubes e deixaram um legado inesquecível com a camisa amarela. Mais de 40 anos depois, ela continua sendo lembrada como um dos maiores exemplos do futebol arte brasileiro. A segurança daquela equipe começava com Valdir Pérez. Goleiro do São Paulo, destacava-se pela tranquilidade, pelo excelente posicionamento e pela regularidade. Não era um goleiro de defesas espalhafatosas, mas de decisões inteligentes. Sua leitura das jogadas fazia com que quase sempre estivesse no lugar certo antes da finalização do adversário. Essa característica transmitia confiança para toda a defesa e permitia que a seleção mantivesse seu estilo ofensivo sem abrir mão da segurança. Durante muitos anos, foi presença constante entre os melhores goleiros do futebol brasileiro e conquistou títulos importantes com o São Paulo, consolidando seu nome como um dos grandes da posição. Pela lateral direita jogava Leandro, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Elegante, técnico e extremamente inteligente, era um lateral que reunia características raras. Defendia com firmeza, apoiava o ataque com naturalidade e participava da construção das jogadas como se fosse um meio-campista. Seus cruzamentos precisos e a facilidade para sair jogando faziam dele uma peça fundamental no esquema da seleção. Fora de campo, também conquistou respeito pela personalidade discreta e pela lealdade aos companheiros, tornando-se um dos jogadores mais admirados de sua geração. A dupla de zaga era formada por Oscar Bernardi e Luizinho. Oscar era o líder do sistema defensivo. Forte no jogo aéreo, firme nas divididas e dono de excelente posicionamento, transmitia segurança em cada lance. Sua capacidade de comandar a defesa dava tranquilidade aos companheiros e ajudava a organizar a equipe nos momentos de maior pressão. Era um zagueiro que combinava força física com inteligência, qualidades fundamentais para enfrentar alguns dos melhores atacantes do futebol mundial. Ao seu lado atuava Luizinho, conhecido em todo o Brasil como Coração de Leão. O apelido refletia sua entrega em campo, mas sua principal virtude era a técnica. Em vez de recorrer à violência para recuperar a bola, preferia antecipar as jogadas e utilizar sua excelente leitura de jogo. Essa característica fazia dele um defensor moderno para a época, capaz de iniciar ataques logo após o desarme. Sua regularidade e seu espírito competitivo fizeram com que se tornasse um dos zagueiros mais respeitados do futebol brasileiro. Pela lateral esquerda aparecia Júnior, um jogador que praticamente dispensava apresentações. Dono de uma técnica refinada e de uma inteligência tática impressionante, atuava em diferentes posições sem perder rendimento. Defendia com qualidade, apoiava o ataque, organizava jogadas pelo meio-campo e ainda surgia como elemento surpresa na área adversária. Poucos atletas conseguiram reunir tanta versatilidade em uma única carreira. Seu talento fez dele um dos maiores laterais esquerdos da história do Brasil e uma referência para jogadores que vieram nas décadas seguintes. No meio-campo estava Toninho Cerezo, responsável por dar equilíbrio à equipe. Incansável durante os 90 minutos, recuperava bolas, distribuía passes com precisão e estava sempre disponível para participar das jogadas. Sua movimentação constante facilitava a circulação da bola e permitia que a seleção mantivesse o controle das partidas. Mesmo desempenhando funções defensivas, possuía enorme qualidade técnica e participava da construção ofensiva com naturalidade, tornando-se uma peça indispensável para o funcionamento daquela equipe. Ao seu lado brilhava Paulo Roberto Falcão. Vivendo grande fase na Roma, da Itália, ganhou dos torcedores italianos o apelido de Rei de Roma. Era um meio-campista elegante, inteligente e dono de uma visão de jogo privilegiada. Bastavam poucos toques na bola para controlar completamente o ritmo de uma partida. Seus lançamentos precisos encontravam companheiros em posições improváveis, enquanto sua calma sob pressão fazia parecer que sempre tinha mais tempo do que os adversários. Falcão unia técnica, liderança e inteligência de forma rara, tornando-se um dos principais responsáveis pela beleza do futebol apresentado por aquela seleção. Mais adiantado aparecia Sócrates, capitão da seleção brasileira e um dos jogadores mais inteligentes de sua geração. Médico formado, ganhou o apelido de doutor, mas dentro de campo era reconhecido pela visão de jogo privilegiada e pela capacidade de fazer o futebol parecer simples. Seus passes de primeira, muitos deles de calcanhar, tornaram-se uma marca registrada. Alto e elegante,
Comandava o meio-campo com personalidade, distribuindo o jogo e aparecendo na área para concluir as jogadas. Fora dos gramados, também entrou para a história como um dos líderes da democracia corintiana, movimento que transformou o Corinthians em símbolo da participação dos atletas nas decisões do clube e marcou o processo de redemocratização do Brasil. Quando a bola chegava aos pés de Zico, a expectativa tomava conta do estádio. Principal ídolo da história do Flamengo, era um jogador completo, capaz de decidir uma partida de diversas maneiras. Sua visão de jogo permitia encontrar companheiros em espaços mínimos, seus dribles desmontavam defesas e sua precisão nas finalizações fazia dele um dos maiores goleadores entre os meio-campistas. As cobranças de falta eram um espetáculo à parte, executadas com uma técnica que se tornou referência para gerações seguintes. Mesmo enfrentando forte marcação, encontrava soluções com inteligência e criatividade, assumindo naturalmente o papel de principal referência ofensiva daquela seleção. No comando do ataque estava Serginho Chulapa, centroavante do São Paulo e um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Dono de grande força física, excelente impulsão e presença constante dentro da área, era o jogador encarregado de enfrentar os zagueiros adversários durante toda a partida. Protegia bem a bola, abria espaços para a chegada dos companheiros e aproveitava como poucos as oportunidades criadas pelo meio-campo. Seu estilo era diferente do restante da equipe, mas justamente por isso completava o funcionamento do ataque, oferecendo uma referência importante para jogadas ofensivas. Pela ponta esquerda atuava Éder Aleixo, jogador do Atlético Mineiro e dono de um dos chutes mais potentes da história do futebol. Suas cobranças de falta eram temidas por goleiros de qualquer país, mas seu talento não se resumia à força. Era veloz, habilidoso, gostava do drible e não tinha receio de arriscar finalizações de longa distância. Jogava com personalidade, enfrentava os marcadores sem medo e buscava o gol em qualquer oportunidade. Seu futebol ofensivo representava perfeitamente a proposta daquela seleção, que valorizava a criatividade e incentivava seus jogadores a assumirem responsabilidades. À frente de todos eles estava Tele Santana. Muito mais do que um treinador, era um defensor convicto do futebol bem jogado. Acreditava que o talento do jogador brasileiro precisava ser valorizado e jamais limitado. Incentivava sua equipe a manter a posse de bola, trocar passes com qualidade, atacar sempre que possível e respeitar a essência ofensiva do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, exigia disciplina, comprometimento e organização tática, mostrando que criatividade e responsabilidade podiam caminhar juntas. Sua filosofia influenciou gerações de treinadores e permanece como uma das mais admiradas da história do esporte nacional. Apesar de reunir um elenco extraordinário e apresentar um futebol que encantou o mundo, a seleção brasileira de 1982 não conquistou a Copa do Mundo disputada na Espanha. O sonho do tetracampeonato terminou antes da decisão, mas seu legado permaneceu intacto. Mais de 4 décadas depois, aquela equipe continua sendo lembrada como um símbolo do futebol arte brasileiro e, para muitos torcedores, jornalistas e especialistas, representa a maior seleção que o Brasil já colocou em campo. Se existe uma seleção que não merece ser esquecida, é a de 1982. Então deixe seu comentário, curta este vídeo e faça parte do Brasil Esquecido, o canal onde a memória do Brasil continua viva. Até a próxima!